bem com vocês? Hoje iremos falar um pouco sobre os modelos atômicos. Isso mesmo, sobre átomos. Vamos lá? O átomo é a menor partícula capaz de identificar um elemento químico e participar de uma reação química. Para os gregos antigos, o átomo era o menor componente de toda a matéria existente, sendo então impossível dividi-lo em partes menores. Ao desenrolar da história, diversos cientistas e estudiosos tentaram definir o átomo quanto à sua forma, dando origem a diversas teorias. Surgiram então os modelos atômicos. Modelo atômico de Dalton, proposto por John Dalton em 1803. Descrição da imagem. A imagem representa o modelo atômico de Dalton, que assemelha-se muito com uma bola de bilhar. Está representado na cor azul. Segundo este modelo, os átomos eram as menores partículas possíveis, assumiam formas esféricas e possuíam massa semelhante caso fossem correspondentes ao mesmo elemento químico. Na teoria de Dalton, tudo é formado por átomos, que são pequenas partículas maciças, totalmente preenchidas, ou seja, não são ocas, e indivisíveis, ou seja, impossíveis de quebrar, dividir, partir. Para Dalton, átomos idênticos formam o mesmo elemento químico e átomos diferentes formam elementos químicos diferentes. Segundo essa teoria, em reações químicas ocorre a união ou a separação de elementos, que são formados por átomos. Dalton se baseou na lei da conservação das massas de Antoine Lavoisier, que afirma que em uma reação química existe conservação da massa. Você já ouviu a frase, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Pois é, essa frase é de Lavoisier. Segundo a lei da conservação das massas de Lavoisier, quando ocorre uma reação química, os átomos que se tinha no início da reação química, os reagentes, eram os mesmos átomos obtidos no final da reação química, os produtos. Por isso se acreditava que os átomos eram indivisíveis, indestrutíveis e que eles permaneciam os mesmos, tanto no início quanto no final de uma reação química. Modelo atômico de Thomson, proposto por John Thomson em 1897. Descrição da imagem. A imagem representa o modelo atômico de Thomson, que assemelha-se muito com a bola de bilhar de Dalton, mas apresenta agora partículas com cargas negativas, os elétrons, representadas na imagem em cor azul, e cargas positivas, os prótons, incrustados na imagem da bola que está representada na cor verde. Através da descoberta do elétron, partículas constituintes do átomo com carga elétrica negativa, o modelo de Dalton ficou defasado. Assim, com os estudos de John Thomson, um novo modelo foi idealizado. Para ele, o átomo era uma esfera de carga elétrica positiva incrustada com elétrons com carga negativa, tornando-se assim eletricamente neutro, pois as cargas opostas se atraem. Este modelo é conhecido também pelo nome de pudim ou pão de passas, pois o átomo seria um pudim ou um pão cheio de uvas passas, misturadas à sua massa, e essas uvas passas representariam os elétrons. Modelo atômico de Rutherford, proposto por Ernest Rutherford em 1908. Descrição da imagem. O modelo atômico de Rutherford apresenta um núcleo central composto por nêutrons, bolinhas vermelhas sem carga, e prótons, bolinhas azuis com carga positiva, circundado por órbitas elípticas, onde se encontram os elétrons, bolinhas verdes com carga negativa. Ernest Rutherford, ao bombardear partículas alfa, elétrons de polônio radioativo, sobre uma lâmina de ouro, percebeu que a maioria atravessava a lâmina, enquanto que uma menor parte sofria um pequeno desvio e uma parte ínfima sofria grande desvio, contrário à trajetória, ou seja,
ricocheteavam. A partir desse experimento, foi possível perceber que os átomos não eram maciços, mas dotados de grande espaço vazio. Também se percebeu que eram constituídos por um núcleo carregado positivamente e uma nuvem eletrônica carregada negativamente. Essa nuvem eletrônica era composta por elétrons que giravam em órbitas elípticas ao redor do núcleo, assim como os planetas ao redor do Sol. Constatou-se também que a maior parte da massa de um átomo se concentra no núcleo, que rebatia as partículas alfa no sentido contrário ao bombardeio. Rutherford concluiu que o átomo tinha espaços vazios por onde os raios atravessavam a lâmina de ouro. O átomo tinha um ponto maciço onde os raios batiam e ricocheteavam. O ponto maciço do átomo era carregado positivamente, pois as partículas alfas eram positivas e na química os opostos se atraem, ou seja, dois iguais, neste caso dois positivos, se repelem. Por isso, os raios ricocheteavam. A este ponto maciço do átomo, Rutherford chamou de núcleo e entendeu que o núcleo do átomo é formado por prótons, partículas de carga positiva, e que há elétrons orbitando ao redor desse núcleo. Mas ainda havia um enigma. De acordo com a teoria das ondas eletromagnéticas, os elétrons, ao girarem em torno do núcleo, perderiam gradualmente energia, começariam a fazer movimentos helicoidais e simplesmente cairiam no núcleo. Mas como isso pode acontecer se os átomos são estruturas estáveis? Surge então o modelo atômico de Bohr, proposto por Niels Bohr em 1910. Apenas 2 anos após Rutherford ter exposto seu modelo atômico, Niels Bohr o aperfeiçoou. A teoria de Bohr pode ser fundamentada em 3 postulados. 1. Os elétrons descrevem ao redor do núcleo órbitas circulares com energia fixa e determinada. São denominados órbitas estacionárias. 2. Durante o movimento das órbitas estacionárias, os elétrons não emitem energia espontaneamente. 3. Quando um elétron recebe energia suficiente do meio externo, realiza um salto quântico, migra entre 2 orbitais ou camadas. E, como tende a voltar ao orbital inicial, a energia recebida é emitida na mesma quantidade, para o meio, em forma de luz, na química chamada de fóton. A energia recebida e emitida pelo elétron é a diferença energética entre os 2 orbitais. O modelo atômico de Rutherford estava equivocado, porque elétrons que faziam órbitas circulares perderiam energia e cairiam no núcleo. A física clássica explica que elétrons não podem fazer órbitas circulares sem perder energia. Então, se o elétron perdesse energia, automaticamente ele cairia no núcleo atômico. Mas se sabe que os átomos não funcionam dessa maneira. Sabe-se que átomos são partículas estáveis, equilibradas, e por isso Niels Bohr propôs alguns postulados. O átomo continua tendo um núcleo positivo, e ao redor deste núcleo existe a eletrosfera, local onde os elétrons orbitam ao redor do núcleo. Para cada próton presente no núcleo, há um elétron na eletrosfera, onde estão os elétrons. A eletrosfera tem 7 camadas: K, L, M, N, O, P, Q. E estas camadas têm níveis de energia diferentes. E quanto mais afastada uma camada estiver do núcleo, maior será o seu nível energético. Um elétron que orbita uma camada estacionária, onde ele está locado estacionado, recebe algum tipo de energia externa e salta, pula para outra camada de nível energético mais elevado. Este salto ou pulo do elétron é chamado de salto quântico, ou seja, é o salto do elétron de uma camada menos energético
para uma camada mais energética. Isso ocorre porque o elétron recebeu energia externa. Esse estado, salto do elétron de uma camada para outra, é chamado de estado excitado ou estado ativado do elétron, que ocorre quando ele está com uma quantidade de energia maior do que a mínima possível. Para que o elétron volte a atingir sua estabilidade e retorne à sua camada estacionária, ou seja, para ficar com menos energia possível, ele emite aquela energia que tinha absorvido. E normalmente ele emite essa energia em forma de ondas eletromagnéticas, que nada mais são do que luminosidade, ou seja, o elétron emite luz, também chamada de fóton de energia. E quando o elétron emite os fótons, ele retorna à sua camada estacionária, pois ele voltou a ter o mínimo de energia possível. É possível perceber a emissão de fótons, energia luminosa, em fogos de artifício, por exemplo. Quando o fogo de artifício explode, ali existem átomos normalmente de sais de metais, e esses sais recebem energia da explosão, e nesse momento seus elétrons saltam camadas, e imediatamente depois os elétrons voltam para o seu estado natural e emitem luminosidade. Dependendo do sal de metal colocado no fogo de artifício, ele vai emitir uma coloração de luz diferente, ou seja, ele vai emitir um fóton de luz diferente. Quer dizer, cada fogo de artifício, vermelho, amarelo ou qualquer outra cor, vai depender da composição, ou seja, dos átomos de elementos químicos presentes ali. O modelo atômico de Bohr, na verdade, complementa o modelo atômico de Rutherford. Rutherford não explica as órbitas dos elétrons, já Bohr explica o orbitar dos elétrons. Muitos autores consideram o modelo de Rutherford somado ao modelo de Bohr pelo aprimoramento que Bohr fez em relação aos níveis de energia. Assim, chamam esse modelo de modelo atômico de Rutherford-Bohr. Existe ainda um outro modelo atômico mais recente, pois ele considera que o elétron não se encontra em uma posição, mas que há uma probabilidade de se encontrar em uma região do átomo. Na verdade, há vários cientistas que trabalham nessa perspectiva. Portanto, não há um dono para esse modelo atual. Assim, o modelo atômico atual trabalha com a probabilidade de o elétron estar em uma determinada região do átomo e não há como saber a sua localização exata. Espero que tenham compreendido um pouco mais sobre átomos. Até a próxima, pessoal! Olá, pessoal! Meu nome é Sara e sou professora de arte. Olá, eu sou a professora Angélica e hoje falaremos um pouco sobre real e imaginário. Na arte, vamos falar sobre as relações entre arte e tecnologia, o quanto elas acabam misturando o que é real com o virtual e, assim, com o imaginário. O artista que apresentaremos transita pelo campo da bioarte e telepresença. Vocês sabem o que significam essas palavras? Vejamos na tela. A bioarte é uma atividade contemporânea que permite aproximar artes e ciências, caracterizada pela inspiração na biotecnologia. Os materiais usados pelos bioartistas são organismos vivos ou parte deles, células, moléculas de DNA, trocando o pincel por pipetas e tradicionais estúdios de arte por bancadas de laboratório. Artistas que aproximam arte e ciência em uma forma de expressão, não somente social e estética, mas também funcional. Já a telepresença refere-se a um conjunto de tecnologias que permitem a uma pessoa sentir-se presente, dar a aparência de estar presente em um local que não seja sua verdadeira localização, como o ensino remoto. Estamos presenciando algo muito semelhante a isso, não é mesmo? As chamadas para as aulas online, por exemplo, que são videoconferências em que interagimos, conversamos e nos vemos por meio das tecnologias, mesmo estando longe fisicamente. A grande diferença
da telepresença para a videoconferência é a sensação de imersão através da reprodução fiel dos estímulos reais, como a presença humana em tamanho real, o contato olho a olho, expressões faciais, linguagem corporal, tudo muito real. Também pode ser chamada de realidade virtual, um ambiente virtual no qual nos sentimos inseridos, como se estivéssemos mesmo ali. Como estamos na Lua. E agora voltamos para a sala de aula. Angélica, será que existe um limite para a possibilidade de criação artística? Você já ouviu falar em holopoesia, em telepresença? Já imaginou ter um coelho verde fluorescente? Venha com a gente conhecer alguns projetos do artista contemporâneo Eduardo Kac. Audiodescrição. Holopoesia. Uma sala escura com a projeção, através de equipamentos tecnológicos, de letras coloridas em camadas, sobrepondo, misturando as palavras e formando diferentes poesias. O termo holopoesia foi criado por Eduardo Kac em 1983, pelo qual recebeu o Prêmio Internacional de maior prestígio no campo da arte holográfica. A holografia é uma técnica de registro de padrões de interferência de luz que podem gerar ou apresentar imagens em 3 dimensões. O projeto se situa entre a poesia e a arte visual. Tentativa de fazer do contínuo palavra-imagem um valor holográfico novo que se define precisamente no fluxo entre 2 códigos, o verbal e o visual. Galera, são textos estruturados luminosamente no espaço, para serem lidos com os 2 olhos, cada um enviando ao cérebro informações diferentes de acordo com as posições relativas do observador. Diante de um holopoema, o cérebro está constantemente mudando o modo de montar mentalmente o texto, com base nos inputs recebidos durante as diferentes fixações dos olhos sobre as letras no espaço. Nos coloca diante de uma nova maneira de pensar o poema, em que as palavras assumem configurações oscilatórias, em tempos e espaços variáveis e pré-programados. Nossa, que interessante essa proposta! Muda totalmente nossa maneira de ver uma poesia. É a interface da arte com outros campos do saber, como a física, a ciência e a matemática. Acaba por criar outras dimensões de mundo e quase não conseguimos mais distinguir o que é real e o que é imaginário, o que é criação, sob o efeito das tecnologias, aos nossos olhos e cérebro. Além da pesquisa no campo da robótica e da holografia, o artista também se aproximou da biologia. No ano de 2000, Kac gerou enorme polêmica internacional com sua obra GFP Bunny, que incluiu a criação, através da engenharia genética, de uma coelha com GFP ou Green Fluorescence Protein, proteína fluorescente verde. Audiodescrição. GFP Bunny. A obra consiste em uma coelha branca modificada geneticamente, que reflete a cor verde fluorescente após a incidência de luz azul. GFP Bunny, também chamada de coelha alba, é um trabalho de arte transgênica que compreende a criação de um coelho verde fluorescente por meio da proteína que lhe confere essa cor. Alba, a coelhinha verde fluorescente, é uma coelha albina, quer dizer, uma vez que sua pele é desprovida de pigmentação presente em lugares de condições ambientais ordinárias, ela aparece completamente branca e com os olhos cor-de-rosa. A alba não é verde o tempo todo, ela somente reluz quando é iluminada por uma luz específica. Quando, e somente quando, iluminada com luz azul, ela reluz com uma luz verde brilhante. Kac chamou atenção também para o fato de que a coelha é perfeitamente saudável e que ele assumia a responsabilidade por seu bem-estar. Esse trabalho foi proposto como uma nova forma de arte decorrente do uso da engenharia genética na transferência de genes naturais ou sintéticos para um organismo com o objetivo de criar seres vivos únicos. Difícil imaginar que alguém possa criar uma coelha verde. Mas quais as preocupações e cuidados do artista em relação a essa obra? Afinal, ele criou uma vida. A alba é, sem dúvida alguma, um animal muito especial.
Sua singularidade formal e genética não é senão um dos componentes do trabalho GFP-Bani. Portanto, as principais preocupações da obra são, acompanhem na telinha, estabelecimento de um diálogo continuado entre profissionais de diferentes campos, arte, ciência, filosofia, direito, comunicação, literatura, ciências sociais, e o grande público sobre as implicações culturais e éticas da engenharia genética. Segundo item, contestação da suposta supremacia do DNA na criação da vida em prol de um entendimento mais complexo do relacionamento existente entre genética, organismo e meio ambiente. Item 3. Extensão dos conceitos de biodiversidade e evolução. 4. Comunicação e interespécies entre humanos e mamíferos transgênicos. 5. Exame das noções de normalidade, heterogeneidade, pureza, hibridismo e alteridade. 6. Reconhecimento e respeito público para com a vida emocional e cognitiva de animais transgênicos. 7. Expansão de práticas atuais e limites conceituais da arte para incorporar a invenção da vida. Essa foi a aula de hoje, onde mostramos a vocês algumas criações em arte e tecnologia, que nos apresentam outras relações entre o que é real e virtual, entre o real e o imaginário. Até mais, pessoal! Até mais!